Então, a gente viu que a gente pode escrever, né, da forma, lembra lá que a gente escreveu a densidade lagrangiana, né, de um campo escalar complexo livre, dmi φ complexo conjugado, né, mais m quadrado φ complexo conjugado. Vamos olhar só com o termo de massa, né? Essencialmente sem interação por enquanto. Né? Depois a gente vê a questão de interação. Aqui é sinalzinho menos aqui. A gente pode escrever também o campo escalar complexo em termos de componente real, componente imaginária. Né? Então, a gente pode escrever a mesma densidade lagrangiana, né? Em termos, escrevendo φ, né? Como parte real, φ1, mais parte imaginária, φ2, componente real, componente imaginária. Existe uma convenção de colocar uma raiz quadrada de 2 aqui, que depois fica exatamente como se fosse a lagrangiana do campo escalar real, né? Parece m quadrado sobre 2 e dmi de φ ao quadrado sobre 2 explicitamente aqui. Né? Então, por isso que a gente não bota 2 aqui, depois bota na convenção aqui um raiz quadrada de 2 no denominador. Tá? A mesma coisa, o φ complexo conjugado, parte real, parte imaginária, menos i φ2 sobre raiz quadrada de 2. Né? Então, se você substituir φ complexo conjugado aqui em cima, a gente pode escrever a lagrangiana em termos de φ1, φ2, né? Da mesma forma, vai ficar dmi de φ1 ao quadrado meio, menos m quadrado sobre 2 φ1 ao quadrado, né, o termo que envolve aí o acoplamento entre φ1 e φ2 automaticamente cancela quando você toma um vezes o complexo conjugado do outro, né, mais meio dmi φ2 ao quadrado menos m quadrado sobre 2 φ2 ao quadrado. Né? Quando você expressa em termos da componente real, componente imaginária do campo complexo. Né? Então, a gente tem exatamente a lagrangiana, né, de um campo φ1 mais a lagrangiana do campo φ2. Né? Se a gente pode escrever simplesmente a lagrangiana como se fosse do campo escalar real φ1 mais a densidade lagrangiana do campo escalar da componente φ2 aí do campo complexo. Né? Então, a gente vê imediatamente que φ1 e φ2, né, a lagrangiana que a gente tem é de 2 graus de liberdade, né? Envolve φ1 e φ2. Então, mesma coisa aqui no campo complexo, né? A gente pode tomar φ e φ2 e φ complexo conjugado como campos independentes, né? Funciona como campos independentes, uma vez que você tem que ter o mesmo número de graus de liberdade, né? Então, se φ1 e φ2 são campos independentes, mesma coisa, a gente pode tomar φ e φ complexo conjugado como sendo campos independentes para a gente, tá? Em termos de uma transformação, então, dos nossos campos independentes aqui, φ e φ complexo conjugado, né? A gente viu que essa densidade lagrangiana é invariante para uma transformação de fase de φ e φ complexo conjugado. Então, por uma transformação então, a gente pode considerar, fazendo uma transformação em φ e φ complexo conjugado para um fator de fase, tal que φ vai para φ', por uma transformação qualquer U de φ, onde o nosso U é um fator de fase, menos I lambda, e lambda pertence aos reais para a gente, né? Um número real aí, tá? É a mesma coisa que para o φ complexo conjugado, né? A gente tem a mesma coisa, então a gente tem simplesmente o φ
vai para e elevado a menos i lambda φ, e φ complexo conjugado vai para e elevado a mais i lambda, lambda é um número real para a gente, φ complexo conjugado, né? Então, essa transformação deixa, como a gente viu, invariante a densidade de Lagrangiana, né? Como é sempre φ complexo conjugado vezes o outro, é sempre invariante para uma transformação de fase no campo dessa forma, né? A gente pode olhar isso como uma transformação infinitesimal, né? Então, se a gente toma como uma transformação infinitesimal, a gente tem então que φ, né? Φ, linha, é igual ao φ original, né? Mais uma variação de φ que a gente tem ali, né? E isso aqui é a mesma coisa que tomar lambda como se fosse um número pequeno, né? Então a gente é a mesma coisa que fazer φ, né? Menos i lambda vezes φ, né? Menos i lambda φ. Na nossa notação que a gente estava denominando antes, né? Quando a gente escreveu o teorema de Noether associado, o nosso delta φ, então, é simplesmente essa quantidade que a gente tem aqui, né? Esse é o nosso delta φ. Delta φ, então, é menos i lambda vezes φ, a variação do campo, e a gente pode escrever como o parâmetro aí infinitesimal, que estou tomando aqui como sendo o lambda, vezes a variação aí, do campo, tá? Um delta φ, né, na nossa notação. Delta φ é simplesmente menos i vezes φ aqui para a gente. Na mesma coisa, a variação do complexo conjugado, né? Ele vai sofrer uma variação, que é i lambda φ complexo conjugado, que para a gente aqui acaba sendo de novo lambda vezes delta φ complexo conjugado, delta φ complexo conjugado, aí vezes φ complexo conjugado para a gente, mantendo aquela notação que a gente estava usando na aula passada, tá? De variação do campo como sendo um parâmetro infinitesimal, uma variação do campo que a gente tem, tá? Então, para esse tipo de transformação, a gente viu que tem uma corrente, né? A gente pode definir uma corrente conservada associada a essa transformação infinitesimal. Isso é outra coisa que você tinha também perguntado, né? O teorema de Noether se só aplica para transformações contínuas, né? O teorema de Noether em si é para transformações contínuas, né? E mesmo como a gente sempre olha também para transformações infinitesimais, né? A gente só consegue construir transformações infinitesimais se a transformação é contínua, né? Tem discussões na literatura de como estender para simetrias discretas, né? Mas o teorema em si é para simetrias contínuas, porque a gente sempre está olhando para transformações infinitesimais, né? Você podia também discretizar o campo, né? Se você está discretizando, aí é uma transformação em elementos discretos, aí, mas acaba tendo que, no final do dia, no contínuo, tem que ser uma transformação associada a uma transformação de simetria contínua, tá? Lambda vezes delta φ. Delta, que é um delta. Tá? Então, como a gente escreveu a corrente de Noether, né? Do teorema de Noether, então essas transformações deixam invariante a densidade lagrangiana, né? E a gente tem então uma corrente conservada, né? Uma corrente Jμ,
como a gente obteve na aula passada. Então, do teorema de Noether, a gente viu que essa corrente de Noether, ou corrente conservada, é derivada da densidade lagrangiana, dmi de φ vezes o delta φ, né? Mais derivada da lagrangiana em relação a dmi φ complexo conjugado, delta φ complexo conjugado, né? E o delta φ, então, para a gente é menos i φ, delta φ complexo conjugado, aí φ complexo conjugado. Você pode escrever isso daqui, então, e a derivada da lagrangiana em relação a dmi de φ, né? Vai dar o dmi φ complexo conjugado, e derivada da lagrangiana em relação a dmi φ complexo conjugado vai dar o dmi de φ, né? Então, a gente acaba ficando, então, colocando o delta φ aqui, né? Menos i delta φ, i delta φ complexo conjugado, i vezes φ complexo conjugado, a gente acaba ficando, então, com i dmi de φ, e aqui fica para em cima, complexo conjugado, o delta φ, desculpa, estou colocando esse cara, o delta φ é o próprio φ, e esse cara daqui entra com um sinalzinho menos, né, da nossa, que a gente definiu como delta φ, né, o delta φ é menos i vezes φ, e aqui vai te dar a derivada, peraí, estou olhando para esse cara, né, para esse cara, isso, dmi φ complexo conjugado, dmi de φ, fecho parênteses, tá? O que a gente acaba obtendo, então, para a nossa expressãozinha aí. Mais uma vez, né, isso corresponde, então, a uma carga conservada, né? Daqui você pode verificar que, explicitamente, dmi, jmi é identicamente igual a zero, usando, de novo, as equações de Euler-Lagrange que a gente tira dessa densidade lagrangiana, né? Então, automaticamente, basta você também aplicar o dmi aqui, né? Vai ficar dmi φ complexo conjugado, dmi de φ, menos dmi φ complexo conjugado, dmi de φ, que exatamente cancela. Tem a derivada da Lambertiano de φ complexo conjugado vezes φ, menos φ da Lambertiano de φ, né? O que é simplesmente um menos outro, é exatamente igual a zero se você usa a equação de Euler-Lagrange para aquela densidade lagrangiana. Então, automaticamente, essa corrente é conservada para a gente, né? E isso está associado a uma carga conservada, né? Você tem também uma carga, ou a carga de Noether, que é dado pela componente zero dessa corrente, onde a gente integra sobre todo o volume, d3 de x, né? Integrando sobre todo o volume, da componente zero da corrente, que vai te dar para a gente, então, menos i φ complexo conjugado, ponto, menos φ complexo conjugado, φ ponto, né? Derivada temporal do φ, tá? Que é a nossa carga conservada, então. Daqui também a gente pode tirar algumas observações dessa quantidade, né? Não tem nada a ver com carga elétrica, né? Isso aqui não é nenhuma carga elétrica, é a definição ainda da carga conservada. A gente definiu essa corrente, né? Então, é associada aí a componente zero dessa corrente, né? Não tem nada a ver com a carga elétrica, né? Isso aqui também é uma quantidade clássica, né? Se a gente botar todos os fatores de H cortado, etc., na nossa expressão, né? Na verdade, os fatores de H cortado, lembra lá da nossa equação
de movimento lá de Klein-Gordon, né, entra tudo aqui no termo do m quadrado, né? Então, esse termo de carga aqui também é uma quantidade clássica, né? Não envolve nenhum H cortado nessa expressão para a gente, né? Então, não é relacionado com carga elétrica e é também uma quantidade clássica para a gente. O significado de que é essa carga aqui vem depois quando a gente quantiza o campo escalar, por exemplo, aí a gente pode verificar que, na verdade, essa carga corresponde ao número de partículas menos o número de antipartículas que você tem no sistema, né? Então, isso vem da quantização. Esse seria o significado físico dessa carga, né? A diferença de partículas e antipartículas que você tem no sistema. Tá? Então, voltando aqui um pouco na nossa transformação de calibre, né? Isso é uma transformação que é a mesma em todo o espaço-tempo, né? É o que a gente chama de uma transformação global, né? Então, esse caso daqui é exatamente o que a gente tem de uma transformação global, né? Onde o lambda é constante, então ele se aplica em qualquer ponto do espaço-tempo para a gente, né? A gente também pode ver o que acontece agora se a gente promove esse lambda como uma função do espaço-tempo, né? Então, em vez de fazer uma transformação global, agora é uma transformação local, né? Cada ponto do espaço-tempo aí você está transformando os seus campos. Então, se lambda agora não é constante, né? É uma função de xmi, né? Fazer lambda como sendo uma função da posição e do tempo, a gente pode verificar, né, o que acontece. Então, a gente continua com as mesmas transformações, né, que a gente tem aqui. Né? Mais uma vez, φ vai para φ', que é igual a E elevado a menos I lambda, que agora é uma função de x, né? O x aqui é o xmi para a gente, na nossa notação, hein, que envolve tanto a parte espacial como a temporal, vezes φ. Né? E mesma coisa, o φ, né, complexo conjugado, vai para φ, complexo conjugado transformado, linha, que é E elevado a I. Lambda, de novo, é uma função real para a gente, né? Continua sendo uma função real, dependente ainda do espaço-tempo. Lambda, x, φ, complexo conjugado. Tá? Mas agora, para uma transformação desse tipo, né? Se você substituir isso daqui na densidade lagrangiana, esse cara daqui continua invariante, né? Porque φ complexo conjugado vai continuar dando para φ', continua dando φ complexo conjugado mesmo. Mas agora, quando você age com a derivada, né, do campo, e a derivada agora vai bater na nossa função agora, então as nossas derivadas, né? A gente tem, por exemplo, então que dmi de φ acaba indo para dmi de φ', né, o transformado, que é o dmi, né, de E elevado a menos I lambda de x, vezes o φ, né, que é, então, acaba ficando, então, dmi de φ, vezes E elevado a menos I lambda de x, e a derivada atuando no fator aqui lambda que a gente tem, que vai te dar, então, menos I dmi de lambda, né, dmi de lambda, E elevado a menos I lambda de x vezes φ para a gente, né? Então, por causa desse termo aqui, a nossa densidade lagrangiana não é mais invariante por essa transformação. E mesma coisa com o complexo conjugado, né? Dmi φ complexo conjugado vai para dmi φ' complexo conjugado, né? Que é, então, dmi
φ complexo conjugado elevado a I lambda de x mais I dmi de lambda elevado a I lambda de x φ complexo conjugado. Né? Então, um vezes o outro não é mais a mesma coisa. Hein? Se você multiplicar dmi φ' por dmi φ complexo conjugado linha, não é a mesma coisa que a gente tinha originalmente, exatamente por causa dessas derivadas aqui de lambda. Né? Então, na situação anterior que a gente tinha aqui, né, a derivada do campo se transformava exatamente como o campo. Né? Se você olhar o dmi de filinha, né, mesma coisa que e elevado a menos I lambda, né, dmi de φ. Então, se transforma exatamente como o campo transforma, né, para uma transformação global de simetria. Né? Mesma coisa o dmi φ' complexo conjugado, vai para E elevado a I lambda dmi de φ complexo conjugado, transforma exatamente da mesma forma que o campo. Mas aqui a gente não mais tem essa propriedade, né? Uma vez que dmi de φ para a gente não é mais equivalente, né, a E elevado a menos I lambda de x aqui, dmi de φ. Né? A gente perde essa equivalência, mesma coisa para o complexo conjugado. Então, a nossa densidade lagrangiana não é mais invariante para uma transformação desse tipo. Né? A gente tem, então, simplesmente que, por meio dessa transformação, o termo aqui de derivadas, né? dmi de φ, dmi de φ complexo conjugado, acaba indo, se você multiplicar um fator pelo outro ali, dmi de φ menos I dmi de φ, dmi de lambda, vezes φ, multiplicado por dmi de φ complexo conjugado, mais I dmi de lambda φ complexo conjugado. Então, isso daqui já não é mais equivalente aí ao dmi de φ, dmi de φ complexo conjugado. A gente perde a nossa invariância. Então, como que a gente recobra a invariância de calibre aqui? Né? Então, isso sugere, né, que a gente tem que incluir alguma coisa que é vetorial, né, no nosso sistema, alguma coisa vetorial, exatamente para recobrar a invariância de calibre. Né? Então, se a gente lembra lá do eletromagnetismo, né? Lá no eletromagnetismo, a gente sabe que as equações de Maxwell são invariantes por uma transformação por um fator lambda, né? Que é função do espaço-tempo. Né? E isso implica que o AMI lá, né, do campo eletromagnético, transforma de uma forma particular, exatamente envolvendo derivadas, né, dessa função lambda. Né? Então, a gente pode fazer a mesma analogia aqui, né, usar lá o eletromagnetismo como motivação para introduzir um campo adicional no nosso sistema, né, para garantir que a nossa lagrangiana vai ser invariante de calibre. Né? Então, se introduzimos e definimos a chamada derivada covariante, chamar de dmi
de φ, essa derivada é a derivada comum, mais I e AMI vezes φ. Então, isso aqui é a nossa derivada covariante dmi, né, que a gente está denominando aí. E a mi é uma função do espaço-tempo, né? A mi é uma função de x e do tempo t, né? Uma função aí da quadriposição, tá? E agora a gente pode definir que a gente define que esse campo AMI, né, transforma exatamente como lá no campo eletromagnético nas equações de Maxwell. AMI vai para AMI linha, né, o transformado, que é o AMI original, mais 1 sobre E. E aqui é uma constante para a gente, vai fazer o papel do acoplamento desse campo vetorial com o campo escalar, dmi de lambda, tá? Usando uma... além de φ e φ complexo conjugado transformar dessa forma, né? A gente tem agora também que, se a gente introduz essa derivada covariante com esse campo vetorial e se ele transforma dessa forma, a gente pode verificar agora que isso exatamente deixa invariante a nossa lagrangiana, densidade lagrangiana, se a gente troca essas derivadas dmi pela derivada covariante, né, introduzindo esse campo vetorial AMI. Então, daqui agora, a gente pode verificar, né, essa derivada covariante, né, como que ela vai variar, né? Então, dado a transformação que a gente tinha anteriormente, φ, uma função de x, né, indo para φ linha de x, que é igual a e elevado a menos i lambda de x, φ de x, o complexo conjugado, vai para φ linha complexo conjugado, que é e elevado a i lambda de x, φ complexo conjugado, e AMI vai para AMI linha, que é AMI mais 1 sobre E dmi de lambda, né? Essa nossa transformação completa. A gente pode verificar agora que se a gente toma, então, dmi de φ, isso daqui vai para dmi de φ linha, né, o transformado, que é o dmi mais IE a mi linha, né, φ', que substituindo aqui dentro, você fica então com dmi mais IE a mi mais I. O E aqui cancela com o E aqui da definição da derivada covariante. Então vai ficar dmi de lambda, dmi de lambda, né? Vezes o φ', que é
e elevado a menos I lambda vezes o φ. Tá? E essa derivada aqui vai bater nesse cara daqui, né? E vai ficar, então, vai sair um E elevado a menos I lambda para fora. Você tem um dmi de φ, a derivada atuando nesse cara daqui, da exponencial, que vai te dar menos I dmi de lambda vezes o φ, mais I e a mi, e mais esse cara daqui, né? Mais I dmi de lambda vezes φ. Então, agora automaticamente isso aqui vai embora com esse cara daqui. Não, é o E, é uma constante, não tem nada a ver com o número neperiano. Faltando um φ, está faltando um φ. E agora a gente recobra, então, né? Isso daqui é exatamente E elevado a menos I lambda, e o que sobra é, de novo, dmi de φ, né? Dmi de φ. Ou seja, agora a derivada covariante se transforma exatamente como o campo, né? A derivada covariante se transforma exatamente como o campo, e mesma coisa com o complexo conjugado, né? O complexo conjugado, a gente tem que dmi de φ complexo conjugado vai para dmi de φ, né? Tudo linha complexo conjugado, linha complexo conjugado, e você fica de novo com E elevado a I lambda dmi de φ complexo conjugado. Né? Então, esse cara daqui vezes esse cara daqui exatamente fica invariante. Então, se a gente troca as nossas derivadas lá por derivadas covariantes, a nossa densidade lagrangiana fica exatamente invariante, né, para uma transformação desse tipo. Desde que a gente introduza esse campo vetorial AMI. Então, dmi de φ vezes dmi de φ complexo conjugado, né, acaba sendo exatamente invariante para a gente. Né? Isso daqui vai para mediante a transformação, essa transformação continua invariante, da mesma forma. Deixa invariante, né? Desde que a gente troque as derivadas dmi pela derivada covariante dado por dmi. Tudo bem? Tá? A gente também pode abrir esse sujeito daqui, né? Se você abre esse sujeito daqui, isso daqui então é dmi de φ complexo conjugado, abrindo ele, multiplicando termo a termo, a gente tem que isso daqui é o dmi de φ complexo conjugado, original, e tem agora os termos que envolvem o campo AMI, né? Você vai ter ele, né? O AMI de φ vezes o complexo conjugado, né? mais E quadrado AMI φ complexo conjugado, e os termos cruzados, né? Os termos cruzados de dmi de φ vezes menos IE AMI φ complexo conjugado, e o complexo conjugado, né? Mais o complexo conjugado ainda o termo cruzado, que acaba sendo a mesma coisa que fazer menos E, o JMI, né? Aquela corrente de Noether que a gente tinha anteriormente, né?
dos termos cruzados de derivada de φ com ami, vezes o ami. Né? Então, isso mostra que a corrente, né, acopla a corrente original que a gente tinha, né, acopla com esse campo vetorial com intensidade E. Né? Esse aqui forma como se fosse o acoplamento para a gente. Né? Então, basicamente, é isso que a gente acaba obtendo. Né? E essa quantidade aqui é invariante para a gente, né? É invariante por meio dessa transformação. Tá? Então, isso daqui mostra que o campo, né, que a gente chama campo de calibre, ami, se acopla com o campo que carrega a carga, né, de neta, com intensidade E. Mas ainda não está completa a nossa descrição. Né? Uma vez que a gente introduziu agora um campo dinâmico, né? Que é a função ainda do espaço e do tempo, ele deve ter também um termo cinético, né? Deve ter um termo cinético associado a ele. Né? Então, a nossa prescrição ainda não está completamente certa, hein? Uma vez que a gente também ainda tem que, uma vez que a gente introduziu esse campo dinâmico, ainda tem a gente ainda pode colocar um termo cinético para ele. Então, agora a gente segue de novo como a gente tem lá no eletromagnetismo, né? Lembra lá do eletromagnetismo? A gente introduz o campo vetorial. O campo vetorial, a componente zero dele é o campo eletromagnético escalar, e a parte espacial é a parte vetorial do campo. Né? Então, a gente, como ami é um campo dinâmico, a gente deve ter um termo cinético associado. Então, como é que a gente escreve esse termo cinético? A gente fazendo analogia com o eletromagnetismo, a gente define o tensor F mini, tal que F mini é dni ani menos dni ami. Tá? Como a gente tem no eletromagnetismo, e agora a gente pode verificar como que essa quantidade se transforma, né, mediante a transformação de calibre, que também envolve ami. Né? Então, dada a transformação a gente tem então que o F mini vai para um F mini linha, né? Que é igual a dmi a ni linha menos dni a mi linha, e é dmi a mi, a ni, mais 1 sobre e, dmi, dni de lambda, e mesma coisa esse cara daqui, né? Menos d ni, o ami' vai para ami, menos
menos 1 sobre E dni de lambda. Aqui, é claro, dni lambda, a mesma coisa que dmi lambda, né? Você pode inverter a ordem das derivações aqui. Esse cara daqui exatamente cancela com esse daqui. Então, te dá de volta o f mi, né? Então, ele é invariante, né? Invariante, exatamente, continua invariante para aquela transformação, né? Então, a gente pode escrever a nossa densidade lagrangiana completa é invariante. Lá no eletromagnetismo, a gente tira as equações de Maxwell no vácuo, né? Por 1/4 de F mini, que dá as equações de Maxwell no vácuo. Aqui é a mesma coisa, a gente pode tomar, né, os termos que vai envolver derivadas segundas, né, desse campo vetorial, vai envolver produtos desse cara, né, desse tensor, que é automaticamente invariante de calibre, né? Então, a gente pode usar a mesma notação que a gente usa no eletromagnetismo, né? Inclusive o menos 1/4, né? Menos 1/4 vem lá do eletromagnetismo, né? Das equações de Maxwell lá no vácuo, né? Mas a parte, né, que envolve o campo escalar invariante, dmi de φ, dmi de φ complexo conjugado, que é invariante, e o termo de massa, né, m² φ complexo conjugado, que já era invariante, né? Então, essa é a forma da nossa densidade lagrangiana agora invariante, né? Essa L aqui vai para um L', né, que mediante a transformação dada ali, né, permanece invariante. Usualmente a gente chama essa densidade lagrangiana de eletrodinâmica escalar, que é acoplar, como se estivesse acoplando o campo eletromagnético com um campo escalar complexo. Corresponde aí a densidade lagrangiana da eletrodinâmica escalar, tá? E ela é invariante, então, por essa transformação de calibre. Tá? Tudo bem? Beleza? Aqui a gente também pode verificar, lembra lá fazer um parênteses aqui, né? Lá do eletromagnetismo, a gente tem que o AMI, né, tem a componente escalar e a componente vetorial, né, do campo eletromagnético, que vai te dar o campo magnético. E lembra também que as nossas derivadas dmi, né, tem a parte temporal e a parte espacial, né, dada aí pelo gradiente, né? E lembra lá também que na mecânica clássica, a gente escreve a hamiltoniana, por exemplo, de uma partícula carregada, a gente fica com a hamiltoniana, tem a parte... isso aqui também modifica, quando você introduz o campo eletromagnético, acaba modificando o momento, né? O momento canônico lá da mecânica clássica, né? Lembra lá que o momento P, né, na presença do campo eletromagnético, acaba indo para P, né, o momento P, menos E, por exemplo, a carga do elétron, seria a própria carga do elétron, por exemplo, no caso da hamiltoniana de um elétron, na presença de um campo eletromagnético, vezes a parte vetorial, né, do campo eletromagnético, né? E a hamiltoniana acaba ficando escrita como 1 sobre 2m da partícula carregada, P, vetor,
então, menos E, o campo vetorial ao quadrado, que é a parte cinética, e a parte de energia potencial envolve a carga, né, vezes o potencial escalar φ, né, a newtoniana da partícula carregada lá da mecânica clássica. O que nos mostra em que o acoplamento ainda da carga, né, com o campo eletromagnético explicitamente, né? O E aqui é exatamente a carga do elétron lá, né? Acaba sendo a própria carga do elétron. Fazendo a mesma analogia que a gente tem aqui, né, que envolve essas derivadas covariantes, né, que acaba sendo equivalente, se você lembra lá aquela prescrição que a gente tem de trocar, né, os gradientes, né? Se a gente troca os gradientes das nossas expressões aí e associa com I vezes P, né, como a gente estava fazendo, esquece o H cortado aqui da história que a gente estava fazendo lá anteriormente, né? Se a gente associa o momento com as derivadas espaciais, no caso aqui o gradiente, então um dmi de φ que a gente tem, então, um dmi de φ, acaba ficando equivalente à parte temporal, D0, né? Tem a parte temporal, D0, mais I, E, o A0, que é o φ, mais a parte, tem a parte e a parte espacial, né? Mais a parte espacial. Então, incluindo a parte espacial também, D, que é um gradiente, né? Na verdade, menos o gradiente, que é o gradiente, né? O gradiente acaba sendo o gradiente. Mais IE, parte espacial do AMI, que é o menos A. Então, vai ficar menos IE. Agora aqui eu tinha que ter usado outra notação. Esse φ aqui não tem nada a ver com o φ, né, do campo escalar, né? Não tem nada a ver com o φ do campo escalar. É o potencial escalar do campo eletromagnético, né? Deixa eu manter aqui o A0 aqui. Manter o A0 para não ter confusão com o campo escalar aí. Estou usando a mesma notação aí para o campo escalar. Deixa eu chamar aqui simplesmente de A0, né? Vezes o φ, e a outra é a parte espacial, né? O A vetor agora, né? Vezes o φ, o campo escalar, né? Isso é para o dmi de φ. Então, a gente vê que o campo escalar, né, corresponde a um campo com carga E, e o complexo conjugado, né, troca exatamente o sinal aqui dentro, né, que corresponde, então, a um campo com carga contrária, né? Então, o φ tem carga E e o φ complexo conjugado tem carga menos E. Tá? Só para mostrar, então, que o nosso campo escalar é um campo carregado, né? Um campo carregado com carga E, exatamente com carga E. Tá? Só um breve comentário aí, então. A gente tem, então, que daqui a gente automaticamente tem que φ descreve um campo com carga E, que não é a carga de Noether, né? Não é a carga de Noether, né? Carga de Noether era outra coisa, né? É um campo com carga E e φ complexo conjugado
descreve um campo com carga menos E. Se a gente faz a analogia lá com o equivalente da mecânica clássica, né? A mecânica clássica, a gente vê exatamente a situação similar. Tá? Agora a gente também pode olhar para a equação de Euler-Lagrange, né? A gente tem a equação de Euler-Lagrange para φ complexo conjugado, e para o nosso novo campo aí de calibre, o campo vetorial AMI. Então, as equações de movimento φ complexo conjugado e o campo AMI, a gente acaba obtendo, então, para a nossa eletrodinâmica escalar, né? Para o campo φ, a gente tem a equação de Euler-Lagrange, dmi de φ, menos dmi de dl de dmi de φ, igual a zero. Se você aplica explicitamente na nossa densidade lagrangiana, né, deriva em relação a φ, vai te dar o menos m quadrado vezes φ, dl dmi de φ, né? Abre aqui as derivadas para a gente aqui, né? E toma a derivada em relação a dmi de φ, toma de novo o dmi de φ, a gente acaba ficando com como resultado dmi menos i e ami vezes dmi de φ complexo conjugado, menos i e ami de φ complexo conjugado, se você fizer esse pequeno exercício, mais o m quadrado φ complexo conjugado é igual a zero. A equação de Euler-Lagrange que você tira dali. Do complexo conjugado é a mesma coisa, né? Acaba sendo equivalente a tomar o complexo conjugado dessa expressão. Isso daqui acaba sendo... Isso daqui, de novo, você vê que você tem o dmi de φ, né? Complexo conjugado, tem um dmi de φ complexo conjugado vezes o φ complexo conjugado. Então, isso daqui você também pode escrever como o dmi, né, produto com dmi de φ, todo mundo complexo conjugado, mais m quadrado φ complexo conjugado é igual a zero, né? Que é equivalente, de novo, a trocar aquela derivada ordinária que a gente tinha da equação de movimento sem o campo AMI, né, pela derivada covariante, né? E mesma coisa para φ, né? Para φ complexo conjugado, né? Esse aqui é o caso para φ, equação de movimento para φ, e a equação de movimento para φ complexo conjugado é o equivalente a dmi de φ mais m quadrado vezes φ é igual a zero. E, finalmente, a equação de movimento para o AMI. Então, para AMI, a equação de Euler-Lagrange equivalente é dl, derivada em relação ao campo, sempre menos dmi, derivada da lagrangiana em relação a dmi. No caso aqui, deixa eu não confundir aqui os amis aqui da história, deixa eu usar uma outra derivada diferente, só para não confundir aí. Estou derivando em relação ao ami. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, de novo, aí é um exercício para vocês. Deriva a densidade lagrangiana em relação a ami,
né? Deriva a densidade lagrangiana em relação a dmi e a mi e toma o dni de φ, vocês vão acabar obtendo aí que, por exemplo, a derivada dl de dni de ami é o próprio F mini, o tensor eletromagnético, né? O tensor lá F mini, e a derivada dl de ami acaba te dando aí 2e² ami φ complexo conjugado, menos e φ complexo conjugado dmi de φ menos φ dmi de φ complexo conjugado. Então, juntando os dois termos, né, a gente fica então com dni desse cara daqui é igual a esse termo daqui, né, da equação de Euler-Lagrange para mim. Então, a gente fica com dni, F mini, dni, F mini, isso é igual a... E esse termo daqui você pode juntar, né? Isso daqui você pode distribuir, botar um e² ami φ complexo conjugado para cá, um outro e² para o lado de cá, escrever isso aqui como as derivadas covariantes daqui, então fica equivalente a menos i e φ complexo conjugado dmi de φ menos φ dmi de φ complexo conjugado. Tá? Mas lembra lá, né, se você tomar mais uma derivada desse objeto, né, se você toma um dni de F mini, isso daqui é identicamente igual a zero, né? Uma vez que o tensor é antissimétrico, né, por inversão dos índices, e aqui a derivada você pode inverter do jeito que você quiser, então automaticamente isso daqui, se você tomar mais uma derivada aqui desse objeto, isso daqui é automaticamente igual a zero, né, uma vez da antissimetria aí do tensor eletromagnético. Então, isso corresponde para a gente uma espécie de corrente, né, e é conservada, né. Se você toma o divergente dessa corrente, ou a derivada dmi dessa corrente, que é esse objeto daqui, né, essa corrente é exatamente conservada. Então, isso daqui tudo a gente pode escrever, então, como dni F mini, e escrever todo esse objeto aqui como se fosse uma corrente, menos e, eu chamei de chamar um outro tipo de J aqui, sei lá, um Jmi, diferente daquela corrente de Noether, né? E agora essa corrente é exatamente conservada devido a essa identidade. Então, essa derivada dmi de Jmi é exatamente igual a zero, tá? Onde essa corrente aqui que eu estou definindo é menos i, φ dmi, menos φ dmi, φ complexo conjugado. Então, Jmi é uma corrente conservada. Que é I, φ, complexo conjugado, dmi de φ, menos φ, dmi de φ, complexo conjugado, é uma corrente conservada.
Então, na presença de eletromagnetismo, não é aquela corrente de Noether que a gente viu, que é a corrente conservada, né? Na verdade, agora a corrente conservada é exatamente esse objeto daqui, né? Que é a nossa corrente conservada, né? E o acoplamento aqui é equivalente ao que a gente tem no eletromagnetismo, né? Na presença de uma fonte, né? O eletromagnetismo na presença de uma fonte, né? Então, esse Jμ aqui é lá do eletromagnetismo, né? A gente tem que o Jμ, né? Que é dni fμni, você tem uma densidade de carga, né? Que é a componente zero dessa corrente lá do eletromagnetismo, e a densidade de corrente, né? Um Ji, que é a densidade de corrente. Então, você tem a densidade de carga e a densidade de corrente. Então, esse Jμ faz um papel equivalente para a gente. Componente zero dela é como se fosse uma densidade de carga e a componente espacial uma densidade de corrente associada. Beleza? Tá? Então, essa é a nossa corrente conservada, né? Na presença não aquela corrente original Jμ que a gente tinha definido antes, sem introduzir o campo eletromagnético, né? O campo AMI. Tá? Tudo bem? Uma outra coisa importante que a gente tem aqui, né? Então, a gente viu que essa densidade lagrangiana permanece invariante, né? Com a introdução desse campo vetorial AMI, né? O campo de calibre, né? O campo de calibre, então, garante que a nossa densidade lagrangiana permaneça invariante, né? Por aquela transformação que a gente tinha olhado antes, tanto para o campo Φ, complexo conjugado, e para o campo AMI. Em física de partículas, a gente sabe que a gente tem campos vetoriais que têm massa, né? Como, por exemplo, lá das interações fracas, é o caso dos bóson W, né? O bóson Z, que são bósons vetoriais que têm uma massa associada, né? Então, você pode perguntar o que acontece se a gente tentar botar um termo de massa aqui por esse campo vetorial, né? Não é o caso do fóton, né? O campo do fóton, até onde a gente sabe, é um campo sem massa, né? A gente não bota nenhum termo de massa para o fóton, né? Mas em física de partículas, a gente sabe que tem campos vetoriais que são massivos, né? Então, você pode imaginar, se o campo vetorial fosse massivo, né, para um campo vetorial massivo, não é o caso do elétron, não é o caso do fóton, mas pode ser um outro campo vetorial em física de partículas. Então, é natural a gente pensar que você poderia adicionar, né, a nossa densidade lagrangiana um termo de massa para esse campo vetorial, né? Um m quadrado, não tem nada a ver com aquele outro m ali do campo escalar, faz um papel de
de massa para esse campo escalar, né, um termo equivalente para o campo vetorial, né, um termo quadrático no campo vetorial. O termo quadrático dele equivale para a gente a como se fosse um termo de massa, né? Mas se você fizer isso, né, simplesmente adicionar isso aqui na nossa densidade lagrangiana, mediante aquela transformação de calibre, né, mediante aquela transformação, ele não se transforma invariantemente, né, para a transformação de calibre, né? Basta substituir aqui por meio daquela transformação de calibre, isso aqui vai para meio de m quadrado a mi linha, que não é mais equivalente a meio de m quadrado a mi, né? Você tem coisas extras aí exatamente por causa daquela transformação de calibre do campo vetorial, né? Então, aquela transformação de calibre, por exemplo, se a gente impõe que nossa densidade lagrangiana, né, é invariante por aquela transformação, automaticamente proíbe adicionar termos desse tipo, né? Que ela vai deixar de ser invariante de calibre. Isso está associado, por exemplo, toda vez que você encontra uma quantidade conservada, né? Em física de partículas é sempre assim, né? Quando você vai construir um modelo qualquer de física de partículas, vai lá no acelerador, descobre uma carga conservada, né? Tem uma quantidade conservada, né? Uma carga conservada é porque você tem uma corrente associada a ela, aquela carga, né? Então, se essa carga conservada, pelo teorema de Noether, tem uma lei de invariância associada, né? Então, é exatamente essa invariância de calibre para a gente. Então, isso nos diz que a nossa teoria é invariante, tem que ser invariante para uma transformação de calibre, né? Isso proíbe, por exemplo, colocar explicitamente um termo de massa para o fóton ou para outras partículas vetoriais simplesmente à mão na nossa densidade lagrangiana. A gente vai ver mais para frente como que a gente pode adicionar termos de massa, né, sem mexer com a invariância de calibre, né? Isso tem um processo exatamente de como que a gente realiza isso em física de partículas, em teoria de campos, de permitir que campos vetoriais adquiram massa, mas adquirem massa de uma forma de permanecer a sua teoria invariante de calibre, né? Não é simplesmente botar a mão, né? A gente não pode botar a mão um termo desse tipo, tá? Então, a invariância de calibre proíbe exatamente termos de massa desse tipo na nossa densidade lagrangiana, tá? Em particular, isso você pode dizer que explica por que o fóton é sem massa, né? Não tem termo de massa para o fóton. Mas você tem outros campos vetoriais que têm massa, né? Então, a gente tem que ter um processo exatamente como que descreve essas massas para esses campos vetoriais, que a gente vai ver mais para frente, tá? Não sei se eu paro por aqui. Eu vou parar por aqui, eu vou continuar a aula que vem. A gente acabou fazendo aqui, de repente... Não, eu vou parar por aqui, né? Eu vou deixar a próxima parte para a aula que vem. De estender essas transformações de calibre para situações um pouco mais complicadas do que dessa que a gente tem presentemente, tá? Então, deixo para fazer isso na aula que vem. Perguntas?